Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, início de semana. Hoje, 15 de janeiro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo, aqui na bancada da Liana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha a nossa programação a partir de agora, aqui na Rádio Número 1 da região. Agora, 6h34. Agora, o relógio virando, já são 6h35. Confira agora os destaques das últimas desse final de semana. Jornal Verde Vale. Governo de Goiás planeja concursos públicos para preenchimento de 2.100 vagas. Semana será marcada por calor e pancadas de chuva em Goiás, é o que diz a previsão do tempo. Após pente fino, o governo federal bloqueia 8,4 milhões do Bolsa Família. Mega Sena, concurso 2.675. Prêmio acumula e vai a 21 milhões de reais. Estado mudará a forma de distribuir o ICMS entre os municípios. Lista de universidades com vagas para o SISU já está disponível. Teto de juros do consignado do INSS cairá para 1,76% ao mês. Com safra de soja reduzida, Brasil deve exportar menos em 2024. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Mais uma vez, uma ótima manhã de segunda-feira para você, uma excelente semana. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do país e uma das vitrines do governo federal, promoveu ao longo de 2023 um pente fino nos cadastros dos beneficiários, o que acabou resultando no bloqueio de 8,4 milhões de famílias. Após o bloqueio para a checagem, o número de benefícios efetivamente cancelados foi de aproximadamente 3.700.000, conforme informou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Os bloqueios, de acordo com o Ministério, são referentes a famílias que apresentavam algum tipo de inconsistência no cadastro de renda ou de composição familiar, além de beneficiários com informações desatualizadas há muito tempo. O objetivo é reparar distorções no cadastro único, porta de entrada para programas sociais do governo federal. Os dados foram obtidos via Lei de Acesso à Informação e reúnem o número de famílias que tiveram o benefício suspenso entre os meses de março, quando iniciou no governo o processo de revisão, até o mês de dezembro. No total, foram 8.423.205 beneficiários retirados do Bolsa Família neste período. 11 pessoas morreram durante as fortes chuvas que atingiram a zona norte do Rio e a região metropolitana entre sábado e domingo. O temporal da Liana alagou vias e afetou a operação das linhas de ônibus e do metrô no Grande Rio. O Hospital Ronaldo Gazola, na capital, teve o subsolo inundado e ficou sem energia. Alguns concursos e provas marcados para este domingo foram cancelados. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, decretou situação de emergência na capital por volta de 15 horas desse domingo. O Centro de Operações Rio informou que a cidade entrou em estágio operacional número 4, o segundo mais alto na escala de riscos. Bombeiros atenderam a mais de 180 ocorrências relacionadas às chuvas entre a manhã de sábado e o domingo em todo o território fluminense. E o Brasil registra o maior número de transplantes de órgãos em 10 anos. Esse levantamento quem traz é Breno Zonta. Em 2023, o Brasil registrou o maior número de transplantes realizados nos últimos 10 anos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, entre janeiro e setembro do ano passado, foram 6.766 transplantes em todo o país. Neste mesmo período de 2022, foram 6.055 procedimentos. Além da quantidade de transplantes, o número de doadores aumentou. De janeiro a setembro de 2023, foram 3.060 doações. No ano anterior, foram 2.604 doadores. O rim foi o órgão mais transplantado, representando 66% dos procedimentos. O segundo foi o fígado e o terceiro, o coração.
Neste momento, mais de 41 mil pessoas aguardam por um transplante. Em setembro de 2023, o Programa de Incremento Financeiro para o Sistema Nacional de Transplantes foi instituído pelo governo federal para estimular o aumento da capacidade assistencial de transplantes e atender a demanda da população. Esse sistema busca aprimorar os processos com atendimentos apropriados, uso de novas tecnologias, investimentos, capacitações de profissionais e esclarecimentos à população por meio de campanhas publicitárias. Também no ano passado, em novembro, o presidente Lula sancionou a lei que institui a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação e ao Transplante de Órgãos e Tecidos. O objetivo é chamar a atenção para a relevância das doações e promover a discussão e o esclarecimento científico para desmistificar questões que envolvem o tema. A política prevê investimentos em programas de formação continuada para gestores e profissionais da saúde e da educação que contemplem a doação de órgãos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 agora. O governo de Goiás está em fase de preparação para realizar concursos públicos, visando o preenchimento de 2.150 vagas ao longo do ano de 2024. Dentre as oportunidades se destacam seleções para os cargos como policial penal, agente socioeducativo e analista técnico de assistência social, distribuído em diversos órgãos da administração estadual. Em estágio avançado de autorização, os concursos incluem 400 vagas para a Polícia Penal da Diretoria-Geral de Polícia Penal, 1.000 vagas para o Detran, sendo destinadas aos cargos de agente de fiscalização e examinador de trânsito, e 80 vagas para o cargo de gestor de engenharia na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra. Recentemente, o governo goiano instituiu a carreira de analista de infraestrutura, promovendo uma parceria entre a Secretaria de Administração e a Secretaria de Infraestrutura, com previsão de abrir um concurso público para 300 vagas. Os procedimentos para essa seleção serão programados para iniciar no primeiro semestre desse ano, fortalecendo a execução e monitoramento de obras públicas no estado. E a tendência de forte calor e pancadas de chuva será a tônica da semana que se inicia em Goiás. A previsão do tempo é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO, que aponta que a combinação de calor e umidade favorece a formação de áreas de instabilidades. Na segunda-feira, os termômetros vão chegar a marcar 35 graus nas regiões oeste e norte de Goiás, enquanto as demais regiões a máxima chega a 32 graus. O CIMEGO alerta para o risco potencial de chuvas intensas, que podem ser acompanhadas de ventos acima de 40 km por hora e raios. Em Jataí, aqui no sudoeste goiano, Lusiânia, no entorno do Distrito Federal, e Anápolis, na região central, a previsão é que haja 10 milímetros de chuva nesta segunda-feira. Em Goiânia, a capital, a temperatura máxima chega a 31 graus e a umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%. A previsão de chuva para a capital. Aqui em Mineiros, nessa segunda-feira, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 28. De sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. 6h42, projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados Federais pune com multa pais e responsáveis que deixarem crianças sozinhas em áreas de lazer e elevadores de condomínios. Vamos saber dos detalhes desta lei com Sabrina Monteiro. Deixar crianças sozinhas em áreas de lazer de condomínios faz parte da rotina de muitas famílias. Por morar em um local fechado, os responsáveis se tranquilizam com a segurança do local. Porém, a situação vem sendo discutida. O projeto de lei ainda tramita na Câmara dos Deputados. Caso for sancionado, a multa punitiva para os responsáveis que deixarem os menores sozinhos em saunas, piscinas, elevadores ou espaços de uso comum em condomínios pode chegar a R$26 mil. A elaboração do projeto ocorreu depois da morte de Miguel, menino de 5 anos que caiu do 9º andar enquanto estava sob cuidados da patroa da mãe dele em um prédio no centro de Recife. Nas imagens, é possível ver o menino entrando no elevador um pouco antes da tragédia. Altair Fernandes é síndico. Ele explica que ações para evitar acidentes que envolvam os menores são incluídas no regimento interno do condomínio, mas desobedecidas com frequência. Muitas vezes os pais, eles não querem entender
a necessidade de estar acompanhando o filho na área comum, de estar orientando o filho a não ficar sozinho, e acha que isso é a responsabilidade do condomínio, que na verdade não é dos pais. O síndico diz ser a favor do projeto de lei. Vai dar uma força maior para nós, administradores, poder cobrar em cima dos condôminos que insistem em não cumprir as regras. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44. E a diretoria do Santos encerrou as conversas pela contratação do goleiro Tadeu, destaque do Goiás na temporada passada. O Peixe chegou a oferecer R$4 milhões pela compra de 40% dos direitos econômicos. Estava palavrado com o atleta, porém não chegou a um acordo com o Esmeraldino. Tadeu, Daliana, era o plano A do Santos para disputar a posição com João Paulo ao longo dessa temporada. De acordo com fontes, o goleiro tinha o desejo de se transferir ao clube da Vila Belmiro e estava aguardando um desfecho positivo, o que acabou não ocorrendo. Dona de 50% dos direitos econômicos de Tadeu, a Ferroviária de Araraquara tinha dado o aval pela negociação. Contudo, com os direitos federativos do goleiro estão ligados ao Goiás, o acordo não pôde ser selado. A pedida do Esmeraldino foi de R$10 milhões pelo atleta, valor fora do alcance do Peixe. E artilheiro do Fluminense em 2023, Germán Cano é o único jogador que atua na América do Sul a figurar na seleção do continente dos escolhidos pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Além de Cano, outros 5 argentinos figuram na ofensiva seleção feita pela federação. Apenas 2 brasileiros estão na lista: o goleiro Ederson, do Manchester City, e o atacante Vini Júnior, do Real Madrid. 6h45, e falando de Vini Júnior, o mesmo fez 3 no Barcelona e o Real Madrid venceu ontem em Riad, na Arábia Saudita, a Supercopa da Espanha. Quem traz os detalhes da partida é Rafael Ferri. O Real Madrid é campeão da Supercopa da Espanha. Com 4 gols de brasileiros, sendo 3 de Vinícius Júnior e 1 de Rodrigo, a equipe venceu o Barcelona por 4-1 neste domingo. A partida foi disputada em Riad, na Arábia Saudita, e este foi o 13º título do Real no torneio. A equipe merengue saiu na frente e fez 3-0 antes mesmo dos 40 minutos do primeiro tempo. Vini marcou aos 7, aos 10 e aos 39 minutos da primeira etapa. O camisa 7 se tornou o 3º brasileiro a anotar um hat-trick no clássico. O atacante Lewandowski descontou para o Barcelona aos 33 minutos do primeiro tempo, mas Rodrigo, aos 19 da etapa final, deu números finais à partida. Logo em seguida, aos 25 minutos, o zagueiro Ronald Araújo foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. As 2 punições foram por faltas cometidas em Vini. A agência Rádio Web, com informações da Supercopa da Espanha, Rafael Ferri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47. O mercado físico do boi gordo apresentou preços mistos ao longo da semana passada. Segundo o analista de consultoria Safras e Mercado Fernando Henrique Iglesias, um ponto de equilíbrio parece ter sido alcançado em grande parte do país. A oferta, no geral, segue restrita, enquanto que a demanda doméstica de carne bovina ainda patina em um momento fraco de consumo. Sob o prisma da oferta, o pecuarista encontrará boas condições para cadenciar o ritmo das negociações até o final do primeiro semestre. As exportações totais de carne bovina nos 12 meses de 2023 apresentaram uma queda de 17,15% na receita em relação a 2022. É o que informou a Associação Brasileira de Frigoríficos, com base em dados compilados da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. No volume movimentado, porém, a exportação se recuperou e apresentou uma alta de 8,15% em relação a 2022. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E já está disponível para consulta a lista de instituições de ensino superior que vão oferecer vagas para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2024. São 127 universidades distribuídas em todo o país e 264.360 vagas, a maioria delas para cursos em tempo integral, com 121.750 vagas para cotas
e 19.899 para ação afirmativa própria da instituição. As inscrições para o processo seletivo começam agora, dia 22 de janeiro. Os estudantes podem escolher entre instituições federais, estaduais, municipais e a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Segundo o Ministério da Educação, a lista de entidades com maior número de vagas é liderada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com 9.240 vagas. Em seguida estão a Universidade Federal de Fluminense, com 8.778 vagas, e a Universidade Federal da Paraíba, com 7.750. A partir de 2024, ou seja, deste ano, o SISU terá apenas uma edição por ano. O programa seleciona estudantes para vagas em universidades públicas de todo o país, com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social vão pagar menos nas futuras operações de crédito consignado. Por 14 votos a 1, o Conselho Nacional de Previdência Social aprovou na quinta-feira o novo limite de juros de 1,76% ao mês para essas operações. O novo teto é 0,04 ponto percentual menor que o antigo limite, que era de 1,80% ao mês, nível que vigorava desde dezembro. O teto dos juros para o cartão de crédito consignado caiu de 2,67% para 2,61% ao mês. Propostas pelo próprio governo, as medidas entram em vigor 8 dias após a instrução normativa ser publicada no Diário Oficial da União, que vai ocorrer nos próximos dias. Normalmente o prazo seria 5 dias, mas foi estendido a pedido dos bancos. A justificativa para a redução foi o corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic. O governo sinaliza que pode judicializar a decisão sobre a desoneração. A matéria é de Yuri Hudson. O presidente do Congresso Nacional deve decidir na próxima semana se devolve ou não a medida provisória que trata sobre a reoneração de 17 setores da economia. A proposta editada pelo governo federal entra em choque com o que foi decidido pelo Congresso Nacional. Inicialmente, Câmara e Senado aprovaram um projeto de lei que prorroga a desoneração até 2027, com ampla maioria nas duas casas. O presidente Lula vetou o texto integralmente. O Congresso, agindo dentro das suas prerrogativas, foi lá e derrubou o veto do presidente da República. Agora, a sinalização de Pacheco é que a medida provisória será devolvida, pelo menos parcialmente, ao Palácio do Planalto. E ele sabe que o governo pretende judicializar o tema. É direito do Executivo ajuizar a ação própria no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal decidir. Em relação ao setor produtivo, os 17 setores, tratou-se de uma prorrogação, cuja apreciação do Supremo Tribunal Federal, em certo instante, mesmo após a reforma da Previdência, deu por constitucional, uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski. A desoneração dos municípios é um instituto novo, foi inserido agora nessa lei. O Congresso Nacional entendeu ser constitucional. E, obviamente, que é direito do Executivo fazer a discussão que lhe caiba no Poder Judiciário. O entendimento de lideranças governistas é de que a legislação aprovada pelo Congresso Nacional tem um questionamento que fere a Constituição. De acordo com o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, o governo também estará na sua prerrogativa caso ajuize contra a medida aprovada pelo Congresso Nacional. Por ter sido uma prorrogação depois da reforma da Previdência, que proibiu no texto constitucional qualquer benesse sobre a folha da Previdência, exatamente reconhecendo o rombo da Previdência, que é o drama que entra na conta pública. De acordo com o Rodrigo Pacheco, a devolução ou não da medida provisória só será decidida após um encontro dele com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está em recesso ao longo desta semana. Por isso, essa reunião ficou para a semana que vem. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. O governo de Goiás prepara concursos públicos para o preenchimento de 2.150 vagas. Segundo informações da administração estadual, elas estão em processo avançado de autorização de seleções para diversas secretarias. As vagas previstas são para policial penal da Diretoria-Geral da Polícia Penal, agente socioeducativo e analista técnico de assistência social da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, além da previsão de concurso para gestor de engenharia, com lotação na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes. A previsão também de vagas para o Detran. Ainda não há informações sobre vencimentos nem datas específicas de cada concurso. E
mais de 542 mil pessoas receberam desconto de até 10% no imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA 2024, por meio do programa Nota Fiscal Goiana. O governo de Goiás concedeu o benefício a inscritos na NFG que pediram CPF na nota entre dezembro de 2022 e novembro do ano passado. O balanço divulgado pela Secretaria da Economia aponta um aumento de 13,2% na quantidade de contribuintes com redução no imposto. Ao todo, 479.096 pessoas conseguiram um desconto no IPVA 2023, o número que subiu para 542.349 no exercício 2024. O calendário de vencimentos do IPVA neste ano em Goiás continua nesta segunda-feira e está disponível para consulta no site da Economia, www.economia.gov.br. Nesse ano, os donos de veículos da Liana que efetuarem o pagamento do valor total em janeiro, conforme calendário, terão redução de 7% do imposto, além do percentual acumulado por meio da Nota Fiscal Goiana. Com isso, a redução total pode chegar a 17% no pagamento à vista do IPVA neste mês. O microempreendedor individual que deve até 5 salários mínimos para a União pode quitar a sua dívida de forma parcelada e com desconto. Saiba como nessa matéria de Sabrina Monteiro. Descontos e parcelas que ajudam microempreendedores individuais a quitarem dívidas com a União. Esta oportunidade é para quem deve até 5 salários mínimos. Então, se você está devendo até 5 salários mínimos, é possível que você faça essa renegociação no momento. Com essas possibilidades oferecidas pelo governo federal, microempreendedores individuais conseguem desconto de até 50% no valor das dívidas. A adesão pode ser feita pelo site gov.br. Tem que dar a entrada de 5% caso queira fazer o parcelamento, e é possível o parcelamento em várias vezes. O valor da parcela mínima é no mínimo de R$25 e nesta ocasião, inclusive, é o momento que ela poderá retornar ao Simples Nacional, ao MEI, porque muitos MEIs foram descadastrados do regime tributário MEI justamente porque estão devendo. Então, essa é uma oportunidade de eles regularizarem e fazerem a opção para se tornarem, estarem dentro do regime tributário do MEI, novamente nesse ano de 2024. A renegociação acontece pelo portal Regularize, onde é necessário cadastrar o CNPJ. O portal é intuitivo. Lá dentro já tem a opção de renegociação e adesão ao programa. A quantidade de parcelas também interfere na porcentagem do desconto, como por exemplo, pagamento em 7 meses, 50% de desconto, pagamento em 12 meses, 45%, pagamento em 30 meses, 40%, pagamento em 55 meses, 30%. Não perca esse tempo e nem essa valiosa colocação do governo para que você possa fazer esse trabalho e possa vir estar se livrando dessa dívida com essa oportunidade. Lembrando que vai até abril, no final de abril, essa oportunização via governo federal, mas não deixe para depois, comece agora já no começo do ano, você repactuando as suas dívidas e fazendo valer aí o crescimento da sua empresa e se livrando desse problema para todo o ano 2024. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h14. Após registrar o contrato do técnico Fábio Carille no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, o Santos entrou em um conflito direto com o Vevaren Nagasaki, que emitiu uma nota oficial neste sábado para criticar a postura do clube paulista na negociação da multa rescisória do treinador. A equipe japonesa considerou a situação como inaceitável. Além de registrar o treinador, o time alvinegro publicou uma nota na qual afirmava que o Santos não era obrigado a arcar com a multa contratual do treinador, que, segundo o clube, tinha contrato com o Vevaren até o final do ano. Esse fato irritou ainda mais os japoneses, que prometeram buscar as medidas cabíveis para receber o que acham justo. O jogador mais valorizado do elenco do Newcastle, com uma multa rescisória de 100 milhões de euros, algo em torno de 622 milhões de reais na cotação atual,
Bruno Guimarães interessa PSG e Barcelona. Isso porque o clube tem a necessidade de vender jogadores para saldar um prejuízo de 73,4 milhões de euros na temporada 22-23. O PSG sondou Bruno Guimarães a pedido do treinador Luiz Henrique. Já o Barcelona, que tem a preferência do jogador, está em crise financeira e estuda envolver uma troca de atletas no negócio. Porém, o Newcastle descarta vender o meia nessa janela de transferências de janeiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h15. Com a queda na produção em decorrência de um clima desfavorável, principalmente em Mato Grosso, o Brasil deverá exportar menos soja neste ano. A estimativa de embarques do grão brasileiro são de 95 milhões de toneladas, contra 101,86 milhões no ano passado. A previsão faz parte do quadro de oferta e demanda brasileiro divulgado pela consultoria Safras e Mercado. No relatório anterior, divulgado em dezembro, as projeções eram de 100 milhões de toneladas para cada uma das temporadas. A empresa indica esmagamento de 54 milhões e 300 mil toneladas de soja em 2024 e 53 milhões e 500 mil toneladas em 2023. Uma elevação de 1% entre uma temporada e outra. Em dezembro, as projeções eram de 54 milhões e 53 milhões de toneladas, respectivamente. Safras projeta importação de 110 mil toneladas em 2024 contra 181 mil toneladas em 2023. Em relação à temporada deste ano, a oferta total de soja deverá recuar 4%, passando para 156,77 milhões de toneladas. Plano Safra, oferta de 3 bilhões de reais é uma boa notícia em meio à possível queda de produção. Confira essa matéria de Felipe Moura. A oferta de mais 3 bilhões de reais para operações de crédito no âmbito do Plano Safra, anunciada pelo BNDES na última semana, é uma boa notícia para os produtores rurais em meio às expectativas de quebra das safras da soja e do milho, principais itens da pauta agrícola do país. A análise é de Charles Dyer, especialista em agronegócio. Esse ano a gente teve problema de chuvas irregulares, ano que vem talvez a gente continue enfrentando esse problema. Então, se o agricultor tem recurso para planejar melhor o seu plantio, então isso pode favorecer que a quebra de safra seja menos impactada. Por quê? Porque o agricultor se preparou para isso, ou investindo mais em tecnologia, ou investindo mais na questão da qualidade dos grãos. O economista Luigi Mauri destaca que o agronegócio tem sido cada vez mais importante no desempenho da economia brasileira. O crescimento observado no ano passado, segundo ele, deve-se em boa parte aos resultados obtidos pelo setor, especialmente no primeiro trimestre, período em que o PIB brasileiro mais cresceu em 2023. Mauri acredita que o acréscimo de recursos para o Plano Safra é parte de uma tentativa do governo de se aproximar mais do setor, depois de alguns desencontros no início de mandato do presidente Lula. Existe uma preocupação do governo em incentivar esse setor, ter um bom relacionamento com esse setor, haja vista que não é o forte, digamos assim, da atual gestão. Então, planos como esse que incentivem o agro, subsidiem o agro, são estrategicamente importantes para a economia brasileira, para que o setor do agro, que é o setor em que nós somos mais naturalmente favorecidos, tenha um bom desempenho e influencie os resultados positivos na economia. Adotado em 2003, o Plano Safra tem como principal objetivo fomentar a produção rural brasileira. Os agricultores podem usar as linhas de crédito para suprir diferentes demandas da produção, como o custeio de atividades periódicas da lavoura ou investimento em máquinas, equipamentos e armazéns, por exemplo. Reportagem Felipe Moura. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h19 e o governo estuda retomar a cobrança de impostos sobre as compras internacionais de até $50 para compensar a desoneração da folha de pagamentos que beneficia 17 setores com isenções tributárias. Diante da resistência do Congresso em retomar a oneração setorial, o governo estuda taxar essas importações como uma estratégia para aliviar as contas públicas e enfrentar o desafio de reduzir o déficit. Essa, no entanto, não é uma estratégia nova. No ano passado, o Ministério da Fazenda chegou a instituir a cobrança da alíquota sobre as compras internacionais de até $50, mas a péssima repercussão da medida acabou forçando um recuo. De acordo com cálculos da Receita Federal, a cobrança pode adicionar 1,23 bilhão de reais e 2,86 bilhões ao caixa do governo. O cálculo já contempla uma queda de importações devido ao efeito do imposto.
E o piso da enfermagem. Gestores têm até hoje, segunda-feira, para atualização e cadastro dos novos dados. Quem traz essa matéria é Lívia Azevedo. Estados, municípios e Distrito Federal devem ficar atentos. Os gestores de cada localidade têm até 15 de janeiro para cadastrar ou atualizar dados dos profissionais da enfermagem. O Ministério da Saúde, por meio do Fundo Nacional de Saúde, informa que o prazo foi reaberto para inserir as informações referentes ao levantamento janeiro de 2024. O cadastro deve ser feito pelo sistema InvestSUS. A plataforma é responsável por controlar os repasses complementares da União referentes ao pagamento do piso salarial da categoria. Segundo o conselheiro do Conselho Federal da Enfermagem, Daniel Menezes, o piso salarial deve ser valorizado. Ele diz que é importante que todos colaborem para a correta implementação do que foi estabelecido. A grande questão do financiamento, do custeio, ela já está sendo implementada e a gente tem uma expectativa para que, de fato, façam justiça social para essa profissão tão importante para o nosso país. O Conselho Federal de Enfermagem informa que disponibilizou um canal direto para apoiar os profissionais com dificuldades resultantes da desatualização de dados no InvestSUS. Basta enviar um e-mail com o nome completo e o CPF para o endereço verifica.sus@cofem.gov.br para confirmar as informações no caso de inconsistência. O COFEM esclarece que é apenas da competência do Ministério da Saúde estabelecer os critérios para o repasse dos recursos financeiros destinados ao pagamento do piso salarial. Não é responsabilidade do sistema COFEM, Conselhos Regionais de Enfermagem, o fornecimento das informações ou a definição dos profissionais que têm direito ao recebimento do piso. Reportagem Lívia Azevedo. 7h22, agora 7h22, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira. E já no próximo bloco Mega Sena, prêmio acumula e vai a 121 milhões de reais. O Estado vai mudar a forma de distribuir o ICMS entre municípios. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira, não saia daí. A gente volta já e trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e 30 minutos agora, 7h30, voltamos com o último bloco de notícias aqui do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. Olha só, os preços médios do litro da gasolina e do diesel registraram uma alta nos postos de combustíveis do país na semana passada. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. De acordo com um levantamento realizado entre os dias 7 e 13 de janeiro, o litro da gasolina foi vendido em média a R$ 5,58. O valor corresponde a um aumento de 0,35% em relação à semana anterior. A alta reverte uma sequência de 5 semanas consecutivas de redução no preço médio da gasolina no país. Em 2023, de acordo com a ANP, o preço médio da gasolina vendida nos postos brasileiros registrou uma alta de 12,5% na comparação com o ano anterior. Em relação ao etanol, o preço médio recuou 3,32% em relação à semana anterior para R$ 2,05. O preço médio do diesel, por sua vez, subiu 0,16% para R$ 5,98. Foi a segunda semana seguida de alta no combustível. No ano passado, os preços médios do etanol e do diesel tiveram uma variação negativa. E o concurso 2675 da Mega Sena foi realizado na noite de sábado em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em 21 milhões de reais. Se você ainda não anotou e não conferiu, anote aí as dezenas sorteadas: 1, 26, 31, 34, 42 e 45. 19 apostas ganharam com 5 acertos, R$ 125.186,63. Já outras 2.148 apostas ganharam com 4 acertos e vão levar R$ 1.581,90. O próximo sorteio da Mega Sena será terça-feira, amanhã. Dengue, aumento de 16% nos casos, alerta para reforço nos cuidados. Larissa Diamantino é quem faz o alerta. Todo o Brasil,
Os casos de dengue aumentaram em 15,8%. A informação é do Ministério da Saúde, que divulgou o balanço de 2023. As ocorrências passaram de 1.300.000 para 1.600.000. Foram 1.053 mortes confirmadas pela doença até o momento. No estado de São Paulo, foram mais de 300 mil casos confirmados. De acordo com a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica, Tatiana Lang, o verão é o período mais propício para a proliferação do mosquito. Este momento é um momento de alerta, em especial aqui no estado de São Paulo, devido ao aumento das chuvas e às altas temperaturas, que é um ambiente propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Na Bahia, o aumento foi de 168% nos casos graves da dengue. O Rio Grande do Sul registrou até o momento 27.243 casos confirmados. No Rio de Janeiro, o aumento foi de 457%. De acordo com o Ministério da Saúde, Minas Gerais e Espírito Santo ainda estão sob alerta para epidemia. Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, disse que entre as principais recomendações para a não proliferação da doença está no cuidado com a água parada. É importante deixar a caixa d'água bem fechada e realizar a limpeza regular. O descarte do pneu usado, ele deve ser realizado num ponto específico de coleta. Evite objetos que acumulam água, como potes e garrafas. E caso haja, deixe-os virados para baixo. Evite também o acúmulo de lixo. E também lembrando do pratinho de planta, que deve ser evitado. O levantamento rápido de índice de infestação por Aedes aegypti e o índice amostral indicaram que até o fim de 2023, quase 75% dos criadouros estão nos domicílios. Caixas d'água, tambores e depósitos de alvenaria aparecem como o segundo maior foco de procriação do mosquito. A Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias do Sistema Único de Saúde segue analisando a implantação da vacina. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Larissa Diamantino. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h35 agora. E o governo de Goiás vai mudar um dos principais critérios para distribuir a arrecadação do ICMS que cabe aos 246 municípios goianos. Eles passarão a receber mais ou menos recursos de acordo com o desempenho de seus alunos da rede municipal. Embora a regra já comece a valer neste ano em 11 estados brasileiros, o governo de Ronaldo Caiado deixou para implementá-lo em 2025. Além de Goiás, os governos do Amazonas, Espírito Santo, Rondônia e São Paulo também deixaram para começar no próximo ano. Um levantamento feito mostrou que em 11 estados, Acre, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe, o critério educacional começou a valer em 2024. Esses estados somam 3.000 municípios. A lógica é premiar cidades em que a educação melhorou e incentivar prefeitos a agirem em cidades em que piorou, dando a eles a perspectiva de reforço no caixa no ano seguinte. O objetivo é mobilizar prefeituras a adotarem medidas que façam avançar a educação na base. O alvo principal da esperada melhora é a alfabetização, tarefa que está na maior parte dos casos sob incumbência dos municípios. 7h36, números de registros mostram redução dos principais tipos de crimes em Goiás. E Caiado diz que quer taxa próximo a zero. Vamos saber desses detalhes com a Brunella Portela. A apresentação dos indicadores criminais de 2023 demonstrou redução nos principais crimes. O secretário de Segurança Pública ressaltou o que foi feito para alcançar esses dados positivos. Um dos primeiros fatores é esse controle carcerário. Nós começamos a entender de forma planejada, de forma inteligente, que se não tiver o controle do cárcere, o reflexo vai diretamente sobre as ruas. Então são várias ações que têm configurado a integração, a inteligência, o investimento, não foi colocado. Nós tivemos o ano passado o maior investimento em entrega de armamento e equipamentos na ordem de mais de 60 milhões a todas as forças de segurança. No ano passado, os crimes violentos letais intencionais, como homicídio doloso, apresentou redução de 12%. No caso de homicídio tentado, também houve redução de 12%. O crime de estupro reduziu 7%.
Latrocínio bateu recorde e teve queda de 53%. No caso dos crimes violentos contra o patrimônio, os registros de roubo a transeunte caíram 32%. Roubo de veículo apresentou queda de 30%. Roubo em comércio caiu 27%. Roubo em residência, 34%. Roubo de carga demonstrou redução de 52%. Crimes não violentos contra o patrimônio também apresentaram queda. No que se trata a crimes em propriedade rural, como roubo, apresentou queda de 28%. Além dos dados divulgados de acordo com o levantamento feito pelo Observatório de Segurança Pública do Estado, em 2023 foram realizados mais de 8.000 mandados de prisão e apreensão. Para obter esses resultados, a Secretaria de Segurança Pública contou com o apoio das forças de segurança, como a Polícia Militar e a Polícia Civil. Continuaremos trabalhando muito e em frente para a redução criminal no estado de Goiás. Delegados, agentes, escrivães, papiloscopistas, e isso vai dar um reforço, não só aqui na capital, mas também no interior, para uma maior efetividade aí da Polícia Civil. Foram apresentados também indicadores criminais de 2018 a 2023. O governador Ronaldo Caiado destacou os dados divulgados e falou sobre o que espera para a segurança pública neste ano em Goiás. Eu quero que esteja tudo ali que eu tenho dito ao Coronel Brum, secretário, aos meus comandantes. Eu quero estar ali naquela faixa próximo a zero, tá certo? Para que realmente o meu último ano de governo seja com total resultado pleno da segurança no estado. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h39. E o Corinthians derrotou o Atlético Goianiense por 4-1 nesse domingo, pela terceira fase da Copinha, no Estádio Municipal Bento de Abreu Sampaio Vidal. Arthur Souza, Pedrinho 2 e Igor marcaram pelo Timão, enquanto Almeida descontou para o Dragão. Com o resultado, as crias do Terrão avançam às oitavas de final do torneio e aguardam o vencedor do confronto entre CRB e Fortaleza. O Atlético Goianiense está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h40. A Pátria Agronegócios reportou na sexta-feira os seus primeiros dados de colheita da soja 23-24 no Brasil, apontando que os trabalhos já foram concluídos em 2,38% da área, a mais adiantada colheita desde 2017. Em 2023, o avanço semanal atingia 0,85% para essa semana, 1,68% em 2022 e 1,10% na média dos últimos 5 anos. O estado mais avançado naturalmente é Mato Grosso, com 6,6% da área colhida contra 2,8% do ano passado, 4,16% de 2022 e 2,55% da média dos últimos 5 anos. Na sequência aparecem os estados de Rondônia com 3,5%, Goiás com 2,3% e o Paraná com 1,8%.